Hoje nós vamos começar o nosso estudo de José a partir do capítulo 41. Então, nós vamos ler o capítulo 41, né? Como nós temos feito, cada etapa que a gente vai fazendo, a gente vai lendo o capítulo para que depois a gente volte em alguns determinados nele ao texto, mas sem precisarmos ficar recorrendo o tempo inteiro a todo o texto, mas algumas coisas pontuais. Então, eu quero ler com vocês nessa noite o capítulo 41, um trecho, são 57 versículos, mas se faz necessário para que a gente possa dar sequência ao nosso estudo de José, tá certo? Então, vamos lá. Gênesis 41, a partir do verso 1. Então, diz assim: ao final de 2 anos, Faraó teve um sonho. Ele estava em pé junto ao rio Nilo. Quando saíram do rio 7 vacas belas e gordas que começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram do rio mais 7 vacas, feias e magras, que foram para junto das outras, à beira do Nilo. Então as vacas feias e magras comeram as 7 vacas belas e gordas. Nisso o Faraó acordou. Tornou a adormecer e teve outro sonho. 7 espigas de trigo graúdas e boas cresciam no mesmo pé. Depois brotaram outras 7 espigas mirradas, ressequidas pelo vento leste. As espigas mirradas engoliram as 7 espigas graúdas e cheias. Então o Faraó acordou. Era um sonho. Pela manhã, perturbado, mandou chamar todos os magos e sábios do Egito e lhe contou os sonhos que ninguém foi capaz de interpretá-lo. Então, o chefe dos copeiros disse a Faraó: hoje me lembro de minhas faltas. Certa vez o Faraó ficou irritado com seus 2 servos e mandou prender-me junto com o chefe dos padeiros na casa do capitão da guarda. Certa noite, cada um de nós teve um sonho e cada sonho tinha uma interpretação. Pois bem, havia lá conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos e ele os interpretou, dando a cada um de nós a interpretação do seu próprio sonho. E tudo aconteceu conforme ele nos dissera, e eu fui restaurado à minha posição e o outro foi enforcado. O faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se ao faraó. O faraó disse a José: tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. Respondeu-lhe José: isso não depende de mim, mas de Deus. Mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. Então o faraó contou o seu sonho a José. Sonhei que estava de pé à beira do Nilo, quando saíram do rio 7 vacas belas e gordas que começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram outras 7 raquíticas, muito feias e magras. Nunca vi vacas tão feias em toda a terra do Egito. As vacas magras e feias comeram as 7 gordas que tinham aparecido primeiro. Mesmo depois de havê-las comido, não parecia que o tivessem feito, pois continuavam tão magras como antes. Então acordei. Depois tive outro sonho. Vi 7 espigas de cereal cheias e boas que cresciam no mesmo pé. Depois delas, brotaram outras 7 murchas e mirradas, ressequidas pelo vento leste. As espigas magras engoliram as 7 espigas boas. Contei isso aos magos, mas ninguém foi capaz de explicá-lo. O faraó teve um único sonho, disse-lhe José. Deus revelou ao faraó o que ele está para fazer. As 7 vacas boas são 7 anos, e as 7 espigas boas são também 7 anos. Trata-se de um único sonho. As 7 vacas magras e feias que surgiram depois das outras, e as 7 espigas mirradas, queimadas pelo vento leste, são 7 anos. Serão 7 anos de fome. É exatamente como eu disse ao faraó. Deus mostrou ao faraó aquilo que ele vai fazer. 7 anos de muita fartura estão por vir sobre toda a terra do Egito. Mas depois virão 7 anos de fome. Então todo o tempo de fartura será esquecido, pois a fome arruinará a terra. A fome que virá depois será tão rigorosa que o tempo de fartura não será mais lembrado na terra. O sonho veio ao faraó 2 vezes, porque a questão já foi decidida por Deus, que se apressa em realizá-la. Procure agora o faraó, um homem criterioso e sábio, e coloque-o no comando da terra do Egito.
O faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão e fazer estoque de trigo que, sob o controle de Faraó, serão armazenados nas cidades. Este estoque servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. O plano pareceu bom a Faraó e a todos os seus conselheiros. Por isso, Faraó lhes perguntou: será que vamos achar alguém como este homem, em que está o Espírito Divino? Disse, pois, o Faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, e não a ninguém tão criterioso e sábio como você, você terá o comando do meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E o faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. E em seguida o faraó tirou do dedo o seu anel de selar e colocou no dedo de José. Mandou-o vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em uma segunda carruagem real. E à frente os arautos iam gritando: abram caminho. Assim José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. Disse ainda o faraó a José: eu sou o faraó, mas sem a sua palavra ninguém pode levantar a mão nem o pé em todo o Egito. O faraó deu a José o nome de Zaphenate-Paneia e lhe deu por mulher Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Depois José foi inspecionar toda a terra do Egito. José tinha 30 anos de idade quando começou a servir ao faraó, rei do Egito. Ele se ausentou da presença do faraó e foi percorrer todo o Egito. Durante os 7 anos de fartura, a terra teve grande produção. José recolheu todo o excedente de 7 anos de fartura do Egito e armazenou nas cidades. E em cada cidade ele armazenava o trigo colhido nas lavouras das redondezas. Assim José estocou muito trigo como a areia do mar. Tal era a quantidade que ele parou de anotar, porque ia além de toda medida. Antes dos anos de fome, Asenate, filho de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. O primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa do meu pai. O segundo filho chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Assim chegaram ao fim os 7 anos de fartura no Egito e começaram os 7 anos de fome, como José tinha predito. Houve fome em todas as terras, mas em todo o Egito havia alimento. Quando todo o Egito começou a sofrer com fome, o povo clamou a Faraó por comida, e este respondeu a todos os egípcios: dirijam-se a José e façam o que ele disser. Quando a fome já se havia espalhado por toda a terra, José mandou abrir os locais de armazenamento e começou a vender trigo aos egípcios, pois a fome se agravava em todo o Egito. E de toda a terra vinha gente ao Egito para comprar trigo de José, porquanto a fome se agravava em toda a parte. Nós conhecemos, claro, essa passagem, é um texto muito conhecido, os sonhos que Faraó teve, né? Das 7 vacas gordas, com 7 vacas magras que as engoliam, das 7 espigas de trigo, que depois vinham 7 mirradas também, e as consumiam e continuavam, e a interpretação de José sobre esses sonhos e como isso aconteceu. Mas nós queremos abordar alguns aspectos muito interessantes e importantes aqui, até entrarmos propriamente dito nesse texto, né? Primeira coisa, eu estava lendo algo sobre Tozer. Tozer é um escritor que eu gosto muito, ele já faleceu há muitos anos, mas realmente os escritos dele são fantásticos. E Tozer ele tem uma frase que ele diz o seguinte: é duvidoso que Deus possa abençoar muito um homem antes de tê-lo ferido profundamente. Às vezes, não que a gente seja defensor da ideia de que nós temos que sofrer, mas você já percebeu que todo servo de Deus, antes de ser colocado em uma posição de destaque, antes de ter alguma honra, antes de alcançar alguma coisa, primeiramente ele tem que ser abatido, ele tem que ser trabalhado, ele tem que ser refinado. É muito interessante isso.
E nós podemos ver isso de uma forma muito presente aqui na vida de José, né? 2 anos completos se passaram depois daquela interpretação que ele havia dado para o carcereiro, para o copeiro e para o padeiro. Ele foi esquecido e lá estava ele, José, suportando aquilo que a gente fala, puxa vida, como é difícil suportar. Que homem que sofreu. Mas nós temos também outro homem na Bíblia que serve para nós de referencial também sobre sofrimento e mostra isso que o Tozer falou, que antes de sermos honrados assim no sentido de sermos abençoados, antes de alcançarmos alguma coisa, nós precisamos ser trabalhados, nós precisamos ser refinados. E eu estou falando agora que, além de José, eu estou falando da pessoa de Jó. Jó, a gente conhece a história e vamos falar, né? Se tem alguém que sofreu também, esse é o nosso querido Jó. E tem um texto que eu quero ler com vocês em Jó 23, 3-9, que diz assim: Jó, no meio de todo o sofrimento que ele tinha, no meio de toda aquela situação pela qual ele passava, Jó faz essa declaração. Ele diz assim: se eu soubesse onde o poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal, exporia ante ele a minha causa e encheria a minha boca de argumentos. Saberia as palavras que ele me respondesse e entenderia o que me dissesse. Acaso, segundo a grandeza do seu poder, contenderia comigo? Não. Antes, me atenderia. Ali o homem reto pleitearia com ele, e eu me livraria para sempre do meu juiz. Eis que, se me adianto, ali não está. Se torno para trás, não o percebo. Se opera à esquerda, não o vejo. Esconde-se à direita e não o diviso. Jó aqui, o livro de Jó está entre os livros poéticos, porque realmente ele escreve de uma forma poética. O que Jó está dizendo aqui é o seguinte: eu gostaria de encontrar Deus. No meio de todo o sofrimento que ele estava passando, no meio de toda a angústia que ele estava passando, ele fala: eu gostaria de me encontrar com Deus. E eu desejaria sentar com ele e perguntar por quê. Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou sofrendo todas essas coisas? Por que isso está acontecendo comigo? Mas aí ele fala, mas eu não encontro Deus. Eu não estou encontrando Deus. Eu olho para um lado, não vejo, olho para o outro, não vejo, olho para trás, não vejo. Eu não estou encontrando Deus para que ele possa me responder aquilo que eu tenho para perguntar. Para que ele possa me ajudar com as suas respostas a suportar aquilo que eu estou passando. Gente, nós muitas vezes passamos por isso, não é verdade? Nós muitas vezes sentimos e vivemos isso. A gente também olha ao redor e aquilo que a gente está passando, o sofrimento, a dor, a angústia, a gente não sabe o porquê. E a gente também procura de um lado para o outro e a gente pergunta para Deus, por quê, Senhor? Por quê? E a resposta não vem. E isso nos traz, às vezes, uma angústia muito grande. Eu tenho certeza, amados, absoluta, que o que Jó está narrando aqui, falando, isso aconteceu também com José. É interessante que, na história de José, nós não temos um relato maior do que isso. Simplesmente a Bíblia fala assim, quando termina a questão do padeiro e do copeiro-chefe. E o copeiro esqueceu-se de José. E o copeiro esqueceu-se de José. Finda-se o capítulo 40. Finda-se o capítulo 40. Aí, quando chega no capítulo 41, inicia assim: passados 2 anos completos. Passados 2 anos completos. Durante esses 2 anos, a Bíblia não se preocupou, o escritor bíblico não se preocupou em narrar o que aconteceu com José. Quais foram as suas angústias, quais foram as suas dúvidas, o que ele passou. Mas em toda a Bíblia, nós sabemos que a Bíblia é um livro harmônico, é um livro perfeito. E eu tenho certeza que esse relato que Jó deixa para nós
também foi algo que ecoou no coração de José como homem. Senhor, por quê? Senhor, onde é que está? Senhor, eu preciso. Veja, Jó sabia que Deus estava com ele, tanto que ele fala, né, na sequência do livro dele, ele fala: eu sei que o meu Redentor vive e os meus olhos o verão. Ele sabia disso, ele tinha essa convicção. E é claro que José sabia que Deus estava com ele. E como já foi falado aqui, ele também estava com Deus. Mas isso não quer dizer que ele não tinha dúvida, que ele não tinha dificuldades em entender toda a situação. Isso não quer dizer que ele não questionava Deus. Mas uma coisa é certa, ele esperou. Ele esperou. Em Jó 23, versículos 10 a 12, diz assim, Jó continuando o seu relato. Ele fala, eu olho para a direita, não vejo Deus, eu olho para a esquerda, não vejo, eu procuro e não encontro. Aí Jó continua dizendo assim, mas ele, Deus, sabe o meu caminho. Se ele me provasse, sairia eu como ouro. Os meus pés seguiriam as suas pisadas. Guardei o seu caminho e não me desviei dele. Do mandamento dos seus lábios, nunca me apartei. Escondi no meu íntimo as palavras da sua boca. Jó, ele diz o seguinte, se ele me provasse, ou seja, olha, se Deus está me provando, no final, eu vou sair como ouro. Eu vou ser depurado, eu vou ser aperfeiçoado, eu vou ser construído um novo homem. É isso que Jó está dizendo. Ele fala, olha, eu procuro, eu não sei as respostas, eu busco e eu não sei, mas eu sei de uma coisa, eu sei que Deus sabe os meus caminhos. Deus, ele é soberano, Deus está acima de todas as coisas, é ele quem está no controle. E se ele me provasse, eu vou sair como ouro. Se ele está usando isso para me provar, eu vou ser depurado, eu vou ser melhor do que eu sou. Eu vou ser melhor do que eu sou. E aí ele fala uma coisa que também ele fala assim, então o que eu estou procurando fazer é o quê? É guardar a palavra dele no meu coração. É não andar por caminhos que sejam pecaminosos, mas é fazer a vontade do Senhor, porque eu sei que isso é importante para mim. Sabe, amados, nós temos que entender uma coisa, que José, apesar dele já ter sido trabalhado durante os anos todos, olha, aqui, quando começa o capítulo 41, quando termina o capítulo 40, José tinha 28 anos. José tinha 28 anos. Por quê? 2 anos completos se passaram. E quando ele começa a servir ao faraó, ele tinha 30. Então, olha, dos 17, 11 anos já tinham se passado nessa luta toda, nesse labor todo. 11 anos, quando ele foi esquecido outra vez, agora pelo copeiro-chefe, e ele continuou na masmorra. Ele continuou preso, ele continuou encarcerado, injustamente. E aí a gente pode falar, puxa, o que Deus queria? Sabe, amados, Deus queria continuar trabalhando com José. Deus continuou trabalhando com José. E agora eu vou falar, talvez tenha sido o trabalho mais profundo, o trabalho mais íntimo, o maior trabalho, o maior tratamento no caráter de José tenha sido nesses 2 anos, porque esses 2 anos não foram nem narrados para nós. O que aconteceu durante esses 2 anos não nos foi dito. Mas, com certeza, foi tudo o que precisava para o quê? Para que José estivesse pronto, em condições de lidar com aquilo que viria depois. Com aquilo que aconteceria depois. Por quê? Porque José saiu da masmorra para o palácio. Ele saiu da posição de um prisioneiro para ser o governador de todo o Egito, somente abaixo de Faraó. Para estar preparado para essa situação, nós temos que entender que ele precisou passar por um processo. Assim como Jó fala que ele também estava sendo depurado como ouro, José também precisou passar por esse
trabalho, por esse refinamento. Para o quê? Para que ele entendesse, para que ele aprendesse tudo isso. Ou seja, o seu coração, que tinha sofrido tanto, tinha sido tão maltratado, estava sendo curado pelo Senhor o tempo inteiro, para que ele alcançasse, quando ele estivesse pronto, ele alcançasse a posição que Deus tinha planejado para ele. Tinha já esse propósito no seu coração para ele, mas para que ele alcançasse isso, estando realmente preparado para este momento. Preparado para este momento. Sabe? Então, quando nós vemos essa história, nós precisamos, então, entender esse trabalho de Deus. E por que eu estou frisando tanto isso? Porque nós nos revoltamos por muito menos. Nós nos chateamos por muito menos. Nós, às vezes, nos rebelamos por muito menos. Eu entendo, irmãos, eu sempre gosto de frisar isso. Eu não sou defensor aqui do sofrimento, muito pelo contrário. Eu acredito que nós podemos e devemos viver bem. Mas como o Tozer falou, ele nunca viu, é impossível Deus abençoar alguém sem que antes essa pessoa tenha primeiro sofrido alguma coisa. Por quê? Porque nós precisamos aprender a lidar também com as bênçãos. E quando nós olhamos para histórias como a de Jó, e no nosso caso específico, quando nós olhamos para a história de José, nós devemos aprender com ele como vale a pena ser tratado pelo Senhor, como vale a pena sermos moldados pelo Senhor. E isso não quer dizer que todos nós vamos sofrer, padecer, sermos humilhados, sermos esquecidos e que vamos ser elevados a uma posição de governo, de riqueza, como José foi. Isso não quer dizer isso. Isso não quer dizer que todos nós que passamos por situações difíceis, nós agora eu vou me tornar líder, vou me tornar chefe, vou me tornar dono. Não. Às vezes, nós vamos viver a vida naquela situação, mas não importa a vida que estejamos vivendo, seja no sofrimento, seja na dor. O que nós precisamos entender é o seguinte: Deus tem um propósito em todas as coisas. Nós podemos não compreendê-lo, nós podemos não entendê-lo, mas se nós tivermos um coração grato, mesmo em meio às dificuldades e às lutas, nós acharemos e teremos a paz e a alegria do Espírito Santo em nossos corações. Isso é muito importante a gente ter. Isso é muito importante a gente manter vivo. E aí, então, nós chegamos finalmente aqui no sonho de Faraó. Faraó, ele tem um sonho. A Bíblia diz no verso 41, 1-4. Passados 2 anos completos, Faraó teve um sonho. Parecia-lhe achar ele em pé junto ao Nilo, do rio subiram 7 vacas formosas à vista e gordas, e pastavam no carriçal. Após elas subiram do rio outras 7 vacas feias à vista e magras, e paravam junto às primeiras na margem do rio. As vacas feias à vista e magras comiam as 7 formosas à vista e gordas. Então acordou Faraó. Olha só, Deus usou de sonhos para falar com Faraó. E Faraó teve esse sonho das vacas, né? E a Bíblia diz no verso 41, verso 8, de manhã, achando-se ele de espírito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios e lhe contou os sonhos, mas ninguém havia que lhe o interpretasse. Ele teve o sonho das vacas, teve os sonhos das espigas e simplesmente ele acordou e ele ficou perturbado com aqueles sonhos. Então ele chamou todos os magos. O interessante é que originalmente essa palavra magos, que foi traduzida como magos, quando ela veio do hebreu antigo para o grego, os tradutores usaram, o primeiro termo que eles usaram foi o seguinte: homens versados nos escritos sagrados. Homens versados nos escritos sagrados. Isso quer dizer que eles eram homens muito inteligentes e eram considerados, amados, os homens mais sábios daquela terra. É isso que originalmente está dizendo.
quando o faraó manda chamar esses magos, ele está chamando os homens que estudavam a ciência, que estudavam os hieroglifos, que estudavam a cultura, que estudavam os astros, que olhavam para os planetas, que tentavam entender o universo. Então, estes homens eles eram chamados de os homens mais sábios daquela terra. E eles foram chamados para que interpretassem o sonho de Faraó. E nós percebemos aqui uma coisa muito interessante, a honestidade destes homens. Quando a gente vai lá para o livro de Daniel, né, lá para frente, já depois da nação, quando foi dominada, vocês lembram que Nabucodonosor também teve um sonho? Ele teve um sonho e ele ficou perturbado, ele não sabia como interpretar. E aí ele chamou os seus sábios também, os homens mais inteligentes da sua época. Chamou esses homens. E aí esses homens viraram e falaram assim para Nabucodonosor: conte-nos o sonho e nós vamos interpretar. Nabucodonosor falou assim: não. Se vocês são capazes de interpretar o sonho, então vocês também serão capazes de me contar qual é o sonho. Qual é o sonho? Então vocês vão me contar qual é o sonho e a interpretação do sonho. Por quê? Porque Nabucodonosor sentiu que aqueles homens eles iriam tentar iludi-lo, eles iriam enganá-lo. Quando ele contasse o sonho, eles iriam contar uma história qualquer, inventar uma interpretação qualquer para enganá-lo. Então ele foi além, ele falou: olha, se vocês estão dizendo que são capazes de interpretar o sonho, então vamos fazer o seguinte: vocês então vão me dizer qual é o sonho e a interpretação. Aí esses homens ficaram preocupados e falaram: não, isso é impossível. E aí Nabucodonosor falou o seguinte: não é impossível não, vocês falaram que interpretavam sonhos, então vamos fazer o seguinte: se vocês não interpretarem, se vocês não me contarem o sonho e a interpretação, todos vocês vão morrer. Todos vocês vão morrer. E aí entrou em cena quem? Daniel, que nós conhecemos a história. Por que eu estou recapitulando, eu estou lembrando disso? Por que eu estou falando disso? Para exatamente trazer à tona essa imagem de que esses homens, eles ouviram o sonho, e se eles tivessem a índole dos magos, daqueles que estavam lá com Nabucodonosor, eles poderiam contar uma história, poderiam fantasiar uma interpretação e passar por isso mesmo. Mas a Bíblia diz que eles viraram e falaram assim: nós não sabemos o que significa esse sonho. Nós não sabemos o que significa este sonho. Ou seja, eles foram totalmente honestos. Eles falaram: olha, todo o nosso estudo, toda a nossa ciência, todo o nosso conhecimento, nós somos realmente pessoas inteligentes, estudadas, mas nós não conseguimos interpretar o que é esse sonho. E aí foi no meio desse burburinho todo, e presente ali na sala do trono, servindo ao faraó, que a Bíblia fala que o copeiro finalmente lembrou-se de José. A Bíblia diz no verso 41, 9 a 14. Então disse a Faraó, o copeiro-chefe: lembro-me hoje das minhas ofensas. Estando o Faraó muito indignado contra os seus servos e pondo-me sob prisão na casa do comandante da guarda, a mim e ao padeiro-chefe tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele. Sonhamos e cada sonho com sua própria significação. Achava-se conosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda. Contamos-lhes os nossos sonhos e ele nos interpretou, cada um segundo o seu sonho, e como nos interpretou, a si mesmo se deu. E fui restituído ao meu cargo e o outro foi enforcado. Então, Faraó mandou chamar a José e fizeram-no sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Olha que interessante aqui. Estava acontecendo isso tudo lá no palácio e José estava onde? José está lá na cadeia, sem saber de nada. José está lá preso, um dia como o outro qualquer. Mais um dia na vida de José. Ele servindo ao carcereiro, servindo aos presos, cuidando da administração ali, mas ele não sabia
que aquilo que ele pediu há 2 anos atrás estava sendo feito naquele momento diante do trono. E numa situação muito diferente, talvez daquela planejada por José. José, quando falou para o copeiro-chefe, ele disse assim, olha, isso vai acontecer com você, você vai ser restituído. Por favor, quando você estiver junto com o faraó, fala com ele de mim. Fala com ele que eu vim da terra dos hebreus, eu fui vendido lá, cheguei aqui e que eu sou inocente, eu estou preso aqui, mas injustamente. Ou seja, pleiteia a minha causa. Talvez se o copeiro falasse isso com o faraó ia falar assim, ele foi julgado, ele foi preso porque meu servo Potifar o botou lá, então não tem esse negócio de ser inocente, não. Deixa ele lá. Passaram-se 2 anos e houve uma necessidade. Houve um fato. E este fato veio à memória daquele copeiro, não porque ele lembrou, mas foi próprio Deus, é claro, que trouxe à tona essa lembrança e fez ele lembrar daquilo que tinha acontecido com ele no cárcere, quando teve ele o sonho e o padeiro o sonho. E ele trouxe, então, com muita autoridade algo, não defendendo a inocência de José. Ele não precisou pleitear a inocência de José. Ele não teve que falar e contar a história que José havia pedido para ser contada ao faraó, para que ele fosse liberto, para que ele fosse solto. Ele não teve que contar aquela história. Ele simplesmente falou, olha, eu também tive um sonho quando estava preso e houve um jovem hebreu que servia naquela prisão que me contou e disse exatamente o que iria acontecer no meu sonho, e assim foi. E assim foi. Foi isso que ele fez. Ele falou de algo que estava acontecendo, algo que era uma necessidade de Faraó, e não um pleito de José ou um desejo do próprio copeiro. Era algo que o Faraó ansiava por ver resolvido. Então, a Bíblia diz que Faraó simplesmente mandou buscar José. Já imaginou a cena? José lá, esperando mais um dia, de repente se abre as cadeias, chega aquele bando de soldado de Faraó e vira e fala assim, você aí, hebreu, você que é o José, venha com a gente, você vai se apresentar diante de Faraó. E aí a Bíblia, amados, é muito clara em dizer uma coisa, pode parecer que passar despercebido, mas não. Diz a palavra de Deus o seguinte, José se barbeou e mudou de roupa. José se barbeou e mudou de roupa. E só depois disso é que ele foi se apresentar a Faraó. Irmãos, talvez José era a pessoa mais ansiosa e desejosa de sair daquela cadeia e logo estar com Faraó. Ele talvez, quando mandou buscar, olha, havia uma urgência por conta do Faraó. O Faraó queria resolver a situação. Manda buscar, vai lá e busca. Mas nisso que pega o José, José vira e fala, espera um pouquinho, gente. Eu preciso tomar um banho. Eu preciso fazer a barba. Eu preciso comparecer diante do rei com uma atitude, com uma aparência que seja condizente com a pessoa diante de quem eu vou estar me apresentando. José se preocupou em ser digno de ser visto por aquele homem. Nós temos que lembrar que o egípcio ele tinha o costume de não usar barba. E a Bíblia fala, então, que José, imagina, preso, com certeza com a barba por fazer, aquela coisa toda, não havia essa necessidade. Ele tomou um banho, o cheiro, ele tirou o cheiro ruim do seu corpo. Ele, então, se barbeou, tirou toda aquele requisto e se apresentou ao faraó de forma digna, em uma aparência em que o faraó poderia olhar para ele e falar, eis aí alguém que eu posso ouvir. Eis aí alguém que eu posso ouvir. Ou seja, ele se livrou dos farrapos, ele se livrou de tudo aquilo que ele tinha. Ele falou, não, eu agora estou saindo daqui e eu não vou com essa mesma aparência. Eu não vou carregando isso. Eu vou limpo.
Sabe, queridos, se a gente não querendo fazer somente uma alegoria, quando Deus trata conosco, nós também temos que aprender a nos livrar daquilo que é requisto, daquilo que nos marca, daquilo que nos prende. Nós precisamos a deixar para trás. Nós precisamos aprender a largar para continuarmos, para continuarmos. E aí, então, José se aproxima de Faraó, e aí, então, começa a interpretação do sonho de Faraó. Mas sobre isso nós vamos falar na semana que vem, porque deu o nosso horário aqui, e eu quero abrir para que vocês possam falar, que a gente possa conversar, que a gente possa orar. Tá certo? Nós vamos falar sobre essa interpretação e os resultados dela na próxima quinta-feira, se Deus assim permitir. Está aberto os microfones para quem quiser falar, por favor, fique à vontade. Isabel. Oi, pastor, tudo bem? Tudo jóia. Só para não perder o costume, né? Deixa não, perde o costume, não. Mas eu achei, agora no finalzinho da história, né, o senhor comentando sobre José, achei interessante que é algo que eu não tinha parado para analisar isso. O fato tão simples, relatado na Bíblia, mas a gente parar. Quando ele chamou, mas que ele parou, foi tomar banho, se preparar, barbear, para poder se apresentar. E me veio em mente, no mesmo momento, assim, de que Deus nos chama do jeito que a gente está. José estava sujo, feio, preso. Mas não quer dizer que nós devemos ir até Deus do jeito que a gente está. Deixa eu falar, entender, que, assim, de que nós somos pecadores, né, falhos, Deus olha por nós, mas não significa que eu tenho que permanecer assim, pelo contrário, eu tenho que entender realmente a dignidade do Senhor, sabe, a plenitude dele, a grandeza dele, e falar, peraí, eu preciso tirar, remover tudo aquilo que não agrada, tudo aquilo que não é certo. Eu sei que ele me ama, errado como sou, mas eu não devo permanecer dessa forma. Ele não é digno disso. Deus é digno do que a gente entregue sempre o melhor e que a gente seja o melhor para ele, né? Então me veio isso em mente quando veio falar, falando, talvez até uma alegoria de tipo assim, de Deus chama de qualquer jeito, mas como nós devemos nos preparar para estar diante dele. Olha só, Isabel, isso que você está falando é a mais pura verdade. José foi tirado da prisão. Jesus nos libertou do pecado. Ele foi tirado da prisão. Mas nós não podemos continuar com os mesmos trajes. Não é isso que Paulo fala? Que nós devemos nos despir das roupas, né? Aquela roupagem de prostituição, adultério, ou seja, tudo aquilo que a gente carrega. Toda a barba, todo o cabelo e toda a sujeira. A gente tem que tomar um banho. A gente tem que tomar um banho. Eu sempre fui muito criterioso para a questão de músicas, E eu, durante um tempo, eu até mudei a letra dessa música. Hoje não, eu entendo a questão poética. Mas quando você analisa friamente, tem aquela música que diz assim, vem, essa é a hora da adoração. Uhum. Essa música tem o texto que fala assim, vem, essa é a hora da adoração. Aí fala que nós vem adorar assim como você está. Esse aspecto está errado. Esse aspecto da letra está errado. Porque a Bíblia diz o seguinte, eu vou até Jesus assim como eu estou. Ele me recebe, como você falou, ele me recebe sujo, ele me recebe maltrapilho, como filho pródigo. Uhum. Ele me recebe todo esculhambado. Mas qual foi a primeira coisa que o pai fez com o filho pródigo? Mandou trazer, né, as roupas, as sandálias, tudo Dá um banho preparado. nele, dá um banho nele, dá um banho nele. Põe a roupa, põe sandália, põe o anel no dedo dele, mata o novilho e vamos fazer festa. O que é que a Bíblia fala sobre a quem Deus procura para adorá-lo? E ele procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito
e em verdade. Então, olha só, vir a Jesus da forma como eu estou, sim, é correto eu dizer isso. Adorar a Jesus da forma como eu estou, não. É esse o simbolismo que eu vejo nessa passagem de José. Ele estava comparecendo agora diante de um rei, do faraó. Ele falou, eu não posso aparecer, eu estou sendo livre, aqui, nesse momento, estou saindo da cadeia. Ele não sabia, mas ele estava saindo da cadeia. Opa, estou saindo da cadeia. Mas eu não posso comparecer diante dele do jeito que eu estou. Sabe, eu sempre falo, por trás, o Santo dos Santos, a Bíblia fala que quando Jesus morreu, o véu foi rasgado de cima para baixo. Né? Hebreus fala que nós podemos, com intrepidez, lá em Hebreus capítulo 10, que nós agora podemos, através do sangue, com intrepidez, nos aproximarmos de Cristo, do altar, irmos até o Santo dos Santos. A gente até canta isso, né? Uhum. A gente vai até o Santo dos Santos porque o sangue nos abriu este caminho. Tudo isso é verdade. Mas nós nunca podemos esquecer que o Deus que estava por trás do véu, ele continua sendo o mesmo Deus. Santo, santo e santo. Santo, Exatamente, santo e é o que o santo. senhor falou. É a gente entender que eu acho que algumas vezes, pelo fato, realmente, principalmente para nós cristãos, né, quando a gente lê o Novo Testamento, de entender assim a bondade de Deus, Deus Pai realmente, que cuida, mas algumas vezes a gente acaba deixando passar e perdendo um pouco o temor pelo Senhor. O Deus Então, Deus é santo. Pai, mas Ele é santo, né? Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Excelso. Então, assim, a gente não pode perder e tem que entender, falando, peraí, para quem? Quem é que eu estou adorando? É o Senhor, é o Isso. Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Eu não posso simplesmente de qualquer jeito, né? É, Algumas vezes, quando eu vou ler sobre algumas outras, tenho curiosidade assim, de outras religiões, né? E a visão deles, que é uma diferença que muitos têm, que a maioria dessas outras religiões se coloca o Deus ou os deuses dele numa posição inatingível. Nós sim. sabemos que nós temos acesso ao Senhor, né? Mas a gente não pode, acho que, perder realmente essa... acho que é o temor é a palavra mais correta, né? Ao É. Senhor, realmente. O respeito, igual você falou, é saber, igual o José ali, ele tinha noção quem era que ele estava indo lá, a posição que era. Então, assim, não é de qualquer forma, eu tenho que realmente buscar, e é por isso que eu acho que a palavra de Deus fala, eu tenho que buscar me santificar a todo momento, todos os dias, para poder estar cada vez mais próximo do Senhor. Com certeza, Isabel. Olha, não vamos esquecer que José serviu na casa de Potifar. Potifar era um egípcio, um capitão. Ele sabia como esses homens se portavam. Ele sabia como que o egípcio se trajava, como que o egípcio se comportava e como ele também deveria se apresentar diante de Potifar. Então, quando ele foi se apresentar diante de Faraó, ele sabia que ele não estava de acordo, ele precisava tratar disso. Essa questão que você está falando, eu tenho, às vezes, algum problema muito sério conosco, nós, os crentes. Eu entendo que, por exemplo, o nosso Deus é um Deus pessoal. Né? Eles colocam Deus assim de uma posição tão alta, que é um Deus impessoal, é um Deus carrasco, é um Deus punitivo. Nós não pregamos esse Deus, nós pregamos um Deus de amor, um Deus de relacionamento, de convívio conosco. Isso é maravilhoso. Mas isso não pode deixar e diminuir Deus. E é isso que eu vejo, às vezes, nós fazendo. Nós diminuímos Deus, nós perdemos a reverência, o temor do Senhor. E aí nós simplesmente colocamos Deus na nossa altura, no nosso patamar. Sabe? Por exemplo, um muçulmano, ele nunca coloca o Alcorão no chão. Porque é a palavra de Deus para ele. Você entendeu? Lógico, nós entendemos, a gente põe, a gente coloca, porque a gente fala, não é um livro, o que importa é a essência da palavra. Eu entendo isso. Só que o que eu quero dizer é o seguinte, nós não é que eu tenho que tratar a Bíblia dessa forma, como eu não posso botar aqui no chão, não posso... Por que não? Se eu botar fogo nela, ela queima.
né? Mas é eu saber quem é Deus nesse sentido. É eu ter esse temor, essa visão de quem é Deus e saber tratar disso. Outro dia eu vi uma pessoa estava falando, aqui nos Estados Unidos, ela falando o seguinte: interessante, os cristãos, vocês fazem tantas piadas sobre Deus e vocês dizem que ele é o Deus de vocês. Sabe? As pessoas ridicularizam, fazem, e são os próprios crentes, às vezes. E a gente acha graça nisso tudo. E, na verdade, a gente diminui Deus. A gente coloca Deus em um patamar muito pequeno. Não quero entrar na linha aqui puritana, é claro, né? Por exemplo, João Calvino, enquanto dominava lá ai, gente, como é que é o nome lá? Fugiu aqui agora. Na Suíça lá, eles tiveram domínio... Genebra, isso, obrigado. Obrigado. Ele, quando dominava, se as pessoas rissem, elas eram punidas. O Tozer, esse A.W. Tozer que eu estou falando aqui, eu teria um problema muito sério com ele, como pregador. Ele não aceitaria eu pregando. Porque ele falou assim: pastores que ficam rindo nos púlpitos enfraquecem o evangelho. Você entendeu? E eu amo o que ele fala. Não concordo com isso, porque eu acho que o bom humor ele cabe em qualquer lugar, porque isso não quer dizer irreverência. Mas ele era dessa linha. João Calvino era dessa linha. Por exemplo, vocês terem uma ideia, não podia ter representação teatral em Genebra. Nada que houver, porque para eles era uma questão de santidade, uma vida devota. Então, eles viviam buscando uma seriedade. Claro que a gente entende que era um contexto, que era uma época, tudo bem, mas, ao mesmo tempo, nós não podemos desmerecer a Deus como estamos fazendo hoje. E as nossas canções, como eu falo, as músicas e as canções que a gente tem, elas nos ensinam uma teologia barata e fraca, onde diz que eu posso comparecer diante de Deus, não importa como eu esteja. E o que é que nós vemos hoje? As pessoas em adultério no altar, as pessoas roubando na frente da igreja cantando, as pessoas... Não é isso que a gente vê? Pessoas viciadas em droga, eu conheço, pessoas viciadas em droga, que estão aí fazendo turnês cantando, e, sabe? Pessoas tendo relações sexuais ilícitas fazendo essas coisas. Então, perdeu-se o temor. Perdeu-se o temor. Exatamente porque a gente acha que pode comparecer diante de Deus com barba, com sujeira, com toda a roupa da prisão. Com toda a roupa da prisão. Então, são coisas que a gente tem que pensar, sim. São coisas que a gente tem que levar a sério. Amém? Valeu, Isabel. Obrigado pela participação. Alguém mais quer falar alguma coisa? Ok. Tudo que havia para ser falado foi falado. Vamos orar, então, nesse instante? Eu quero orar por cada um que está aqui.